Boa tarde a todos e a todas aqui presentes a esta mesa redonda, que não é tão redonda, né? Mas a nossa 33ª reunião da Sociedade Brasileira do Progresso e Ciência. E quero saudar todos os presentes dessa questão e parabenizar a SBPC, a Universidade Federal de Goiás, as universidades presentes, por esse tema, não só no Centro-Oeste, né, aqui em Goiânia, capital do Cerrado, dos Sertões, né, na expressão de Guimarães Rosa, Bernardo Hélio, Cora Coralina, né, Carmen Bernardes, mas com expressão do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Tocantins, de Brasília, de Minas, do Maranhão, Rondônia, São Paulo, que aliás é o primeiro estado brasileiro a ter uma lei estadual sobre o Cerrado, que eles chamam lá normalmente de Cerradinho. São Paulo já tem uma lei estadual, e nós ainda não temos, né, a lei federal que considera o Cerrado, a Caatinga e o Pampa como bioma nacional. Foi um erro dos legisladores de 88, considerou o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica e a Zona Costeira como biomas naturais nacionais, e deixou de lado o Cerrado, deixou de lado a Caatinga e deixou de lado os Campos Sulinos. Havia, inclusive, na época, uma discussão teórica se os Campos Sulinos eram da Mata Atlântica ou não. Hoje é reconhecido como bioma, né, mundial, os Campos Sulinos ou os Pampas. Então eu quero agradecer a presença mais uma vez de todos vocês, saudar esta reunião anual da SBPC, que tem uma trajetória de luta em todo o Brasil, né? Assim como nos anos ainda, começando como professor, a SBPC foi muito importante no processo de redemocratização do Brasil, a presença da SBPC em São Paulo, na USP, na PUC, né? No protesto que ela levantou quando foi invadida essa universidade. Então, essa luta toda da SBPC como uma sociedade civil lutando pelo desenvolvimento da ciência no Brasil. E lutando para a questão do Cerrado, compreendendo o Cerrado aqui no Centro-Oeste, Brasil Central, e a sua interligação. É o único bioma brasileiro que está interligado em todos os outros, menos um diretamente, que é o Pampa, mas está interligado com todos os outros. Isso significa que todos nós temos o mesmo caminho de conservação, de manejo, de uso, de conservação, de todo o processo que nós queremos esse planeta Cerrado para hoje e para daqui 1000 anos. Então eu quero agradecer em nome da Universidade Federal de Goiás, que cedia essa grande reunião e esse tema, e convidar para a mesa o professor Felipe, da Embrapa, que nos honra, né, essa empresa brasileira que tem desenvolvido inúmeros projetos, inclusive com a sua congênere aqui de Goiás, que nós temos muito a dever. Tomar assento à mesa. O presidente da Embrapa. E também o professor Arnildo Pode, né, um gaúcho que já veio para aqui para o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, né, seja bem-vindo. Com muita honra também, esse já goiano, professor Paulo Demarco Júnior, que também fará conosco. Cada expositor terá o tempo de 30 minutos e logo depois nós teremos a abertura. Todo mundo poderá se inscrever aqui logo depois das palestras e nós teremos um debate no final dessa mesa redonda, compreendendo o Cerrado, a fauna, a flora e a interação com os outros biomas. Então, mais uma vez agradecendo a todos, né? Nós estamos na coordenação, meu nome é Pedro Wilson Guimarães, né? E quero agradecer essa confiança e estou aqui para aprender. E a luta do Cerrado é de todos nós. Nesse momento, uma PEC que nós apresentamos no Congresso há 15 anos atrás, né, ela foi para a mesa e está aguardando ser colocada na ordem do dia. Né? A mão invisível, não só do mercado, mas também das leis do Brasil,
né, segura. Nós tentamos várias vezes que ela fosse aprovada, né, para regulamentar o uso do cerrado. Né, como eu sou do Centro-Oeste, mas eu coloquei também a Caatinga e também o Pampa, para nós termos a interação de todo o Brasil. Tem vários projetos, inclusive da Embrapa, sobre o cerrado, mas a importância que nós temos de compreender o cerrado e a sua integração, interação com outros biomas, mas nós temos que ter leis e orçamento para que esse bioma, né, esse ecossistema, possa ser preservado. E a preservação para nós aqui não é no sentido de emoldurá-lo, mas de dar condições de que ele sobreviva, né, a gerações e gerações como nós recebemos. Se bem que hoje, a partir dos anos 70, o cerrado teve um grande avanço no sentido do uso agropecuário, mas também da sua destruição. Nada de ficar numa atitude do contra, ou também de deixar como está, porque nós queremos que esse universo, esse planeta cerrado, possa existir hoje e mais daqui a 1000 anos, que ele e os outros biomas do Brasil e do mundo é que são os protetores que vão dar continuidade ao planeta. Mas muita gente acha que o progresso tem que passar por cima. Então nós vamos ouvir 3 exposições para nós nos interarmos mais ainda e depois no debate provocar, né, alguns comportamentos, algumas atitudes. Por isso, professor Felipe, eu passo a palavra a você por 30 minutos e espero aí a sua contribuição como representante da Embrapa, representante dos cientistas brasileiros. Obrigado. Na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês todos, né, a respeito de uma série de pontos que a gente está identificando com relação ao cerrado e o que a gente faz com ele. Como que a gente pode entender o cerrado dentro do cenário que se apresenta. E aqui dentro da introdução que foi feita, né, quando se fala em cerrado, né, nós estamos falando em produção e conservação. Será que existe realmente um conflito de interesses? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder aqui para a gente. Né, colocar alguns elementos para discussão dentro do... Ei, nós temos produção aqui no Cerrado Nativo. Aqui é muito claro para todos, no algodão, soja, carne, que nós temos uma produção. E no Cerrado? Ele está produzindo alguma coisa? Nós temos realmente um conflito de interesse, ou a gente faz isso, ou a gente deixa assim? Essa é a pergunta que eu gostaria de trazer com vocês. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que traçar o cenário, tá certo? Procurar sair da frente aqui da turma, né? O seguinte, isso aqui é dado, né, de 2001, nós estamos quase 10 anos a respeito desses dados, mas em termos de porcentagem, eu garanto para vocês que isso não mudou, né? Nós estamos falando que praticamente quase 76% dos recursos, né? Claro que é mais do que isso nesses últimos 10 anos, mas praticamente é soja, carne e algodão, quando a gente está falando em termos de produção agrícola no Cerrado, tá certo? Com essas porcentagens aí. E daí, essa riqueza, como é que ela é distribuída? Né? Como é que está impactando essa riqueza na qualidade de vida de quem mora, de quem vive aqui? Né? Então nós temos essa riqueza, exportamos grãos, carne, minério, mas o que nós estamos vendo na maioria dos municípios que o bioma cerrado se encontra apresenta baixos índices de qualidade de vida. Nós estamos falando aqui quase 3 milhões hoje de pessoas, né? Praticamente 10% desse total vive abaixo da linha de pobreza. O que mais? Além desse número, tá, 10% dessa população com 7 anos ou mais, 18% na área rural estavam analfabetos. O que nós estamos querendo? Como é que nós estamos distribuindo essa riqueza? Como é que esse conhecimento, como é que esse valor financeiro está implicando na vida das pessoas? Como é que a ocupação desse bioma está com relação a uma palavra, né, um buzzword que está até em propaganda de televisão, do que é susta, né, sustentabilidade. Como é que estão os impactos dessa ocupação no ambiente,
no aspecto social e no aspecto econômico. Vou falar do cenário do uso da terra. Tá? Quando nós temos aqui a paisagem, as fitofisionomias, né, a vegetação do cerrado, essa é a maneira com que a natureza encontrou de ocupar essa região. Com a atividade da espécie humana, que foi mais uma espécie que está convivendo nesse ambiente, ela basicamente ocupou essa área mais plana, né, uma atividade econômica. O que significa? Essa vegetação que estava aqui atrás desapareceu. É o trade-off, porque eliminou para poder fazer um outro tipo de produção. Além disso, nós temos o impacto dessa atuação agrícola como consequência de erosão na vegetação nativa que ainda sobrou. Por um erro de manejo, certas estratégias de manejo que a gente tem nas áreas agrícolas que impactaram nessa natureza, tá certo? E aí eu vou fazer essa pergunta dentro daquele trade-off, dentro daquela troca de utilização, né? Nós temos conhecimento científico suficiente já para que a gente tenha boas soluções agrícolas, que a gente tenha boas práticas de uso dessa terra, né? Olhando o que a gente já produziu aqui, em termos de conhecimento científico para a conservação de fauna, conservação da flora, para a produção científica e evitar esse tipo de uso errôneo, né, de mau manejo da terra. Se a gente for olhar para um cenário, né, desde a década de 60 e 70, quer dizer, a gente tinha, desde de lá até hoje, a gente tem o carvão no cerrado, depois tem o correntão, depois naquela época foi o arroz para domesticar, né, o cerrado, e a soja. Depois foi a pastagem. Esse tipo de uso da terra foi muito errado, porque o que acontecia? O carvoeiro trocava pastagem pela... ele trocava a vegetação nativa por pastagem formada, que ele chamava. Só que ele dava essa pastagem para esse produtor sem o critério técnico adequado, sem saber quais eram as melhores espécies, sem saber o número de sementes por hectare. Então era um manejo que foi totalmente adequado e com consequências muito graves no manejo dessa pastagem, tá certo? Nós temos hoje uma quantidade de quase 70 milhões de hectares de área degradada por conta desse erro de manejo da pastagem no cerrado. Agora aqui na década de 90, 2000, né, nós estamos aqui no século XXI, nós estamos tendo um outro tipo de manejo aqui. E qual seria? Como é que a gente pode tomar uma atitude consequente, uma atitude com uma mentalidade mais apropriada, com plantio direto, com integração lavoura-pecuária e conservação, com uma alternativa sustentável para o cerrado, fazendo com que isso aqui não seja um problema, que possa também ser uma solução para esse ambiente. Eu queria discutir um pouco disso com vocês. Mas para entender isso aí, a gente tem que ver o contexto técnico. A gente aprende muita coisa na graduação, na vida, né? E muitas vezes não aplica aquilo mais na frente. Por que não floresta? E por que grãos e não floresta? O agricultor tem essa decisão, porque isso tem um contexto, né? Quando a gente fala em floresta, a gente aprende na academia, né, das espécies clímax, né? O que tem? As espécies clímax são aquelas que reproduzem relativamente poucas sementes, têm um ciclo de vida longo, e todo o investimento que essa planta tem é no crescimento vegetativo. Ela produz tronco, produz floresta. Quando você fala nas espécies pioneiras, nós estamos falando de espécies que produzem muitas sementes pequenas, têm um ciclo de vida curto, porque o investimento que ela dá é na reprodução dela. Reprodução de várias vezes. Qual a implicação econômica que nós temos ali? Os grãos, aquilo que a gente conhece como grãos, né, são esse tipo de espécie aqui, dentro da biologia dela, dentro da ecologia dela. Então a gente, como agricultor, o homem saiu das cavernas, né, nós mudamos esse tipo de comportamento nosso exatamente porque a gente aprendeu a domesticar as espécies pioneiras. Né? A gente não queria muito as espécies clímacas, e com isso a gente também teve um boom na nossa população.
Tá certo? Porque a gente começou a consumir, é muito mais fácil, em vez de colher na natureza, que era como a gente fazia quando morávamos nas cavernas, a gente passou a cultivar esse tipo de espécie aqui. E, claro, trazer, por conta do ciclo de vida curto, ter uma remuneração financeira todo ano, porque são espécies de ciclo curto. A gente não tem paciência para plantar árvores para esperar dar aquele benefício. E isso daí é que são florestas naturais. O que a gente precisa fazer? Nesse contexto, mudar o papel da agricultura no desenvolvimento rural. Sair inovando daquela agricultura que tinha até na década de 90, onde a gente pegava fertilidade do solo, sistema de cultivo, melhoramento do potencial genético, e a nossa meta era um pouco diferente. Serviço ambiental era quase um detalhe ali. E colocar isso aqui dentro de um contexto, né, trazido por LIC em 2010, dentro de um contexto muito maior, do futuro da agricultura, entendendo como é que está a natureza, como é que está o ambiente, como é que está a sociedade dentro desse contexto. E aí a gente está começando a inovar no sentido de, ei, como é que nós podemos produzir e conservar ao mesmo tempo, né? Aí nós vamos entender quais são os elos dessa cadeia e ver aqueles que estão fracos para poder melhorar. Isso é o que o cientista, nós como cientistas podemos fazer efetivamente no sentido do cerrado. Vamos em frente. Quando a gente fala disso, né, eu vou trazer agora aquela história da conservação. O que é que a gente pode produzir conservando? Porque toda planta produz alguma coisa, mesmo que seja na natureza. A gente é que não está sabendo como tirar um proveito econômico daquela produção que está acontecendo na natureza, né? Como é que a gente pode entender isso? Quais são as informações que nós temos como cientista nesse assunto? O que? Quais são as espécies que a gente tem? Né? Quando a gente fala das cadeias da sociobiodiversidade, olha assim, dentro do número de espécies, do grande número de espécies que nós temos no Cerrado, né, quais são aquelas que a gente já reconhecidamente tem como o potencial econômico? Por que vocês acham que essa árvore foi escolhida aqui como símbolo da SBPC? Que árvore é essa aí? Oi? Não, isso aqui é uma cagaita. Isso é uma cagaiteira. Essa é uma cagaiteira. Papyrus é uma outra espécie de uso econômico no Cerrado, tá? Mas ali, ó, nós temos uma espécie de potencial econômico, que é a cagaita. Cadê aqui, ó? Essa aqui, ó, que tem um uso econômico. Então, é uma identificação. Quer dizer, quando você escolhe uma planta para ser símbolo em primeiro plano de um evento como esse, tem que ter uma simbologia. Tá certo? Tem uma simbologia por trás, né? E aqui eu estou trazendo uma série delas, eu não vou entrar em particular cada uma, porque eu estou tentando mostrar esse contexto como um todo, tá? Vamos explorar um pouco mais. Quando a gente fala em termos de cerrado, hoje nós temos conhecimento, já que estamos mais de 12 mil espécies de vegetais descritos como presentes nesse bioma. Isso aí serve para nada? Para que serve isso aí? Né? Vamos em frente. Se eu tenho essas espécies e quero ter algum benefício dela, onde é que eu vou ter esse benefício? Onde é que eu vou plantar? Vamos em frente. Quando a gente fala em cerrado, onde é que ele fica? Né? Falar isso aqui para Goiânia, eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui, onde é que fica o cerrado? Né? Em termos de Brasil, essa cor-de-rosinha aqui, tá? Quase um quarto do Brasil tem o que a gente chama de condições de acontecer o bioma cerrado, tá certo? O que é isso aí? Uma savana, que é o que quer dizer? Que dentro do contexto de cerrado a gente compartilha essa mesma condição de savana com outras condições do planeta. Quais são essas condições? Ter duas condições climáticas, um período chuvoso no final do ano, né, em dezembro, janeiro, fevereiro, e agora um período seco bastante claro. Por isso que a gente tem que tomar água quando fala, né?
Hoje em Brasília está quase 20 graus de umidade relativa. E nós ainda temos mais, pelo menos aí na frente, 1 mês e meio, 2 de seca. Tá? E isso, essas espécies vegetais que estão aí, tem que conviver com ela. Porque eu posso sair correndo de Brasília e ficar num lugar onde está chovendo, como um animal que sabe caminhar. Planta não sabe. Bom, se alguém souber, me avisa. Mas vamos lá. Então, esse tipo de paisagem tem que aprender, ou foi selecionada, né, para viver nessas condições. E elas têm determinadas habilidades, algumas delas em conviver com a água próxima, são as matas ciliares, as matas de galeria. A mata seca não tem água por perto, por isso tem que ter uma habilidade de conviver com a seca, perdendo as folhas, porque tem nutrientes sobrando no solo, e assim por diante. E aí vai gradiente, diminuindo o número de árvores, até chegar a uma paisagem campestre. Vamos em frente. Quando a gente fala em onde, por que a gente não pode entender a propriedade rural? E essa é a missão da Embrapa, né? Trabalhar e entender a propriedade rural e saber que tipo de alternativas nós temos para essa condição. Como é que a gente pode olhar, dentro aí do Código Florestal, né? Como é que nós temos aí a área de reserva legal, a área de preservação permanente e aquilo que a gente usa para cultivo, que é a área de uso alternativo do solo. Onde é que a gente pode incrementar a produção do cerrado? A gente pode conservar e, ao mesmo tempo, produzir alguma coisa com relação à vegetação do cerrado. E quando eu falo em produção, nós estamos vendo aqui grãos, nós estamos vendo aqui frutos, nós estamos vendo aqui madeira. E aqui nós estamos falando de outros serviços que esse tipo de vegetação pode, esse tipo de condição pode prover para a sociedade humana, que são os serviços ambientais. Tá certo? Vamos falar um pouquinho deles aqui. Como é que a gente aproveita essas espécies? Né? Eu tenho ouvido aqui, eu estou com quase 30 anos aí de pesquisa, né? Comecei a trabalhar cedo, tinha 10 anos de idade, logo eu estou com 40 anos de idade, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente saber que espécies como essa aqui têm um potencial econômico, quando é que a gente vai passar do potencial para o real? Esse desafio a gente já tem há algum tempo. Fazemos o que com isso aqui? Como? Quando você olha as paisagens que o Cerrado tem, a gente sabe que na mata ciliar você tem buriti, ou na vereda você tem buriti. Você não vai achar piqui no meio da vereda, tá certo? Tem uma distribuição, essas espécies aqui se distribuem dentro de alguma coisa dentro dessa paisagem, tá certo? Naturalmente elas têm uma distribuição ali. Quando a gente fala de um plantio como esse aqui, na escola a gente aprende a estimar a produção que aquela área tem, não é? Você sabe lá quantos indivíduos tem por hectare, qual é a produção anual, qual é o mercado potencial commodity que esse produto tem. Quando a gente fala em áreas nativas, como é que é isso aí? Como é que é essa informação? Eu já vi na biologia aulas de fitossociologia, né, para estimar quantos indivíduos tem numa determinada área. Né? Como é que a gente aplica esse conhecimento científico em alguma coisa que o produtor possa usar? Quantos indivíduos de pequi ele tem por hectare? Quantos indivíduos de pequi, desses que estão naquela propriedade, têm uma produção, ou estão produzindo? Né? Então, esse tipo de informação tem uma série de métodos que a gente aprende dentro da biologia de como estimar. Mas eu estou vendo muito pouco dele aplicado como conhecimento para o produtor rural. Então, o que eu quero falar para vocês é exatamente isso. Quais são as espécies que são abundantes numa determinada área?
quais são as espécies comuns, frequentes, quais são as raras. E aí, entendendo essa distribuição, quando eu falo em reserva legal, você sabe que qualquer político quando vem conversar com a gente, para que serve o cerrado? Eu vou defender simplesmente porque ele é bonito? Ou porque o quê? Eu tenho que dar esses elementos para que a gente possa, como cientista, dar suporte para a defesa desse ambiente. Tá? E na hora que eu falo o nome, a nona coriácea. O que é a nona coriácea? O que é o Gênesis entérico? Né? Eu já falei em cagaita é o Gênesis entérico. A gente, nesse meio acadêmico, a gente pode ter agora algumas pessoas que sabem o que eu estou falando. Mas muitas vezes no meio político não sabem. E a gente tem que ajudar esse meio para poder transformar produtos como esse, né, em nomes desse tipo aí. Para eu saber, para que a gente possa falar numa linguagem, opa, eu tenho aqui o pacari, que é uma espécie medicinal, eu tenho aqui o murici, eu tenho o pau santo, eu tenho o jatobá, e aí entender como é que é a distribuição dessas espécies na minha propriedade para poder justificar a sua conservação. Porque aí com isso aqui eu sei o que eu faço com elas, porque isso aqui já está quase num domínio mais público, né, de como é que eu estou com esse conhecimento dentro dessas espécies. Vamos em frente. Quando a gente fala na ciência, a fitossociologia também me ensina a estimar quais são as espécies companheiras, quais são as espécies que vivem juntas, né? Para eu poder exatamente estimar, quantos piquizeiros eu tenho na minha área, quantos que estão produzindo, né? Para eu poder, então, ter uma estimativa de valor, não só ambiental, mas um valor econômico. Por exemplo, no caso da nona, né, no caso do araticum, ou da cagaita, para que eu possa ter uma estimativa de valor daquela propriedade e agregar valor com essas espécies nativas. Tá certo? Esse é um desafio que nós temos aqui na academia, de poder mostrar o que vale aquele ambiente. Vamos em frente. E aí, poder exatamente saber quantos indivíduos produtivos nós temos nesse hectare, tá vendo? Quem que está produzindo mais, ou aquele que não está produzindo, se é porque ele é jovem, ou porque ele já passou, já cumpriu a sua meta, né, dentro daquele ambiente, e está na hora da gente eliminar e colocar um novo indivíduo para poder substituí-lo. Que é isso que a gente faz com a agricultura. Vamos em frente. Algumas pessoas já ouviram falar disso aqui, né? Conheço o seu Clóvis já há 25 anos, né? Já passou da milka para frutos do cerrado, hoje já está em frutos do Brasil, porque está exportando para Japão, Europa e Estados Unidos esse sorvete dele. Foi uma pessoa que entendeu esse potencial, que não é potencial, que o cerrado é uma realidade e que ele pode tomar algum benefício. Está seco. Tomar algum benefício dessa biodiversidade que o cerrado tem. Tá certo? O seu Clóvis entendeu essa perspectiva, se associou com alguns produtores, né, para que ele pudesse então ter esse lucro com o produto da biodiversidade do cerrado e compartilhar esse lucro com quem ele está consumindo. Mais um exemplo, o seu Edmo. Aqui, isso aqui é manga? O que é isso? Mas parece uma manga, não parece? Alguém já comeu um pequi tão suculento quanto esse? Só para mostrar para vocês a diversidade que nós temos do cerrado. Ele tem pequi doce, parece um chocolate. Tá? Tem a Rita com a sorvete. Então várias pessoas estão enxergando essa oportunidade. Essa estimativa aqui é das falas que o próprio Clóvis tem, que ele dá algumas palestras, né? São estimativas de a gente usar algumas dessas espécies plantadas. Ele fez uma regra de 3, tá certo? Uma regra de 3, como se quanto produz um indivíduo na natureza e quanto isso aí poderia estar numa área plantada. Qual é a pegadinha que tem nesses números?
Quem daí não ia sair aí amanhã e ficar plantando gabiroba na área dele para vender e ganhar 300 mil reais por ano, por hectare? Qual é a pegadinha que nós temos aí? Ele, para produzir todo o sorvete dele de um ano, né, ele não usa esse 1 hectare de gabiroba. Claro, vocês perceberam essa história? A regra de 3 tem esse pecado, né? Então o que a gente tem que entender aqui é exatamente o bacana que ele paga, quanto que ele paga por quilo, exatamente para valorizar quem tem essa biodiversidade na propriedade dele, mas ao mesmo tempo ele não tem, por mais que ele ainda venda hoje, ele não tem consumidor para esse tanto de caixa de gabiroba, né? A Rita mesmo, lá na sorveteria dela, a gente sempre conversa com ela fala assim, pô, a mãe e o pai vêm comprar sorvete de Cerrado, mas o filho quer aquele troço azul de anelina, porque ele, sabe, é um paladar que ainda não foi desenvolvido. Então a gente, como consumidor, tem um papel bastante claro nisso daí. Nós estamos falando de conhecimento, tá? Uma série de publicações, essa do Carrasco, lá do Luiz, né? Com o Pequi, para mostrando todas as alternativas hoje que a gente tem, desde adubação, do uso do fruto, para Pequi, para Baru, né? Entendendo essa cadeia, como é que ela funciona. Mas essa cadeia tem essa limitação que eu estou falando para vocês. Consumidor. R$60 o quilo de semente de Baru. Eu pago 40 no caju, né? Já cheguei a pagar 30 do Baru. Estou mostrando para vocês como é que a gente, como consumidor, estamos ajudando ou não na conservação, né? Tecnicamente, nós estamos falando aí de seleções de matrizes, de estratégias que a gente tem para melhorar essas espécies dentro do cerrado. E aí, entender, será que esse conhecimento disponível é suficiente? Nós temos uma vasta literatura aí falando do cerrado, né? Como é que é a parte de recursos hídricos, inclusive essa história mostrando que 95% da água que circula na bacia do Rio São Francisco é captada no cerrado. Isso. Né? Quando você fala em 70% da água que circula na bacia do Rio Paraná, no sul, é captada no cerrado. Então é um conhecimento que está aí, né? Tem uma série de publicações que a gente fala sobre esse aspecto do cerrado. Elo fraco da cadeia. Políticas públicas, né? Muito fraco. Como é que nós estamos na inovação, na informação que a gente tem, né? Na briga entre cientista e produtor? Como é que a gente faz para que tecnologias, produtos e serviços cheguem nesse produtor? Principalmente quando a gente fala em sustentabilidade. A gente fica muitas vezes brigando internamente, fica aqui tentando descobrir maneiras mirabolantes para chegar lá do outro lado, e estamos sem uma política forte de até para fazer com que eliminar as bruxinhas que estão no caminho e as fadinhas que estão tentando ajudar, para que a gente possa realmente chegar com esses multiplicadores, que a gente possa chegar do lado de lá de maneira efetiva com esse tipo de informação, tá certo? Então isso é uma política pública clara. E como é que a gente pega aquela informação que eu mostrei para vocês e faz sair desse lado e chegar do lado de lá? Construa a tal da ponte que nós precisamos entre esses dois ambientes. E aí está um desenho dessas forças atuantes, né? O crédito agrícola, assistência técnica, a informação e tecnologia, de modo que esse manejo dessa conservação através de políticas públicas, fiscalização, chegue e tenha incentivo para que o mercado seja direcionado para um desenvolvimento mais sustentável, tá certo? E aí a gente identificando nessas cadeias quais são os elos fracos para que a gente possa então construir esse modelo, né? Que a gente possa realmente fazer na reserva legal, que a gente possa fazer na agricultura, saber quais são as tecnologias sustentáveis disponíveis para a área de uso alternativo, as tecnologias disponíveis para a área de reserva legal e para a área de preservação permanente. E aí nós vamos ter uma discussão séria sobre o Código Florestal, né? Aí nós vamos ter uma discussão séria, realmente, né? O que está em jogo, né? Se é um problema ecológico ou é um problema político.
como é que a gente, como cientista, pode demonstrar que o desenvolvimento sustentável é fundamental a curto, a médio e longo prazo, tá certo? De modo que a gente possa realmente inovar e não fazer uma agricultura tão ontem, né? Uma agricultura que está no passado. Nós temos que trazer uma agricultura para o futuro, né? Mostrar que a APP e reserva legal, que só existe no Fernando, mas isso só existe no Brasil, e daí? Isso é uma vantagem ou uma desvantagem para a gente? Como é que a gente pode, através de conhecimentos como esse, tornar isso aqui uma vantagem? Saber quais são os serviços ambientais, por exemplo, da conservação de água, da disponibilização de água para outros biomas, inclusive como acontece no Cerrado, como é que essa área vai proporcionar uma vantagem comparativa para o Cerrado e para o país, na competição das commodities na hora que a gente estiver vendendo para o exterior. Né? Nós temos uma contradição de modelo de desenvolvimento muito esdrúxula, né? de saber, ei, nós temos uma série de áreas improdutivas ainda dentro desse país e nós estamos estimulando o desmatamento, com essa versão nova aí que o Código Florestal está tendo. O valor da produção, por exemplo, numa área agrícola, ela é calculada do plantio à colheita. Por isso que essas áreas são abandonadas. Porque o que acontece? O produtor, na hora que ele vê que ele não consegue mais plantar de novo naquela área, ele abandona e vai comprar uma área mais barata. Né? Então, essa situação de mostrar onde estão as tecnologias agrícolas tropicais que permitem ao nosso país praticar essa agricultura baseada no uso sustentável dos recursos naturais. E aí nós estamos, aquele trade-off, aquela troca de produção e conservação vai mudar. Porque aí nós temos condições de mostrar efetivamente quais são as tecnologias agrícolas tropicais e a conservação da natureza seria uma tecnologia que a gente tem e ninguém mais tem, tá certo? Tem mais, eu estou com mais um minuto aqui, né? Isso. Eu vou falar de uma estratégia aqui que nós estamos tendo dentro da Embrapa de política de transferência de tecnologia, onde em cada bioma nós temos essas categorias da propriedade rural, área de uso alternativo do solo, reserva legal e APP, e saber como é que estão essas áreas de condições de uso ou não. E se ela não está em condições de uso, quais são as soluções tecnológicas sustentáveis que nós temos para cada uma dessas caixinhas dos biomas, representando os biomas nacionais. Para que a gente possa, então, dentro, por exemplo, do bioma cerrado, né, para a área de uso alternativo do solo, reserva legal e APP, uma cesta de soluções, e não um pacote, mas uma cesta onde o produtor possa escolher quais são aquelas que vão ser melhores para a propriedade dele, em questão. Né? E aí, esse é o último slide, né? E aí, exatamente como cientista, a nossa participação no Código Florestal e a ciência, quais são os resultados que nós podemos trazer efetivamente como cientista para que seja melhorado o Código Florestal? Né? Como é que nós podemos identificar e catalogar essas tecnologias sustentáveis disponíveis? Como é que nós vamos definir os métodos para que efetivamente a gente saiba que aquele serviço ambiental está sendo prestado e para quem? Se é para o produtor ou se é para a sociedade? Se é para a sociedade, essa sociedade tem que ser corresponsável em pagar por isso. E entender qual é o serviço que ele está recebendo e como é que ele é remunerado por isso daí. Para que a gente possa, então, construir e definir métodos de melhor gestão do uso da terra na propriedade rural. Que a gente tenha, então, essas técnicas de recuperação, se eu não estou conseguindo usar da melhor maneira possível, que eu possa recuperar as áreas degradadas, tanto em área de uso alternativo do solo, reserva legal e APP. Né? E o papel dos órgãos públicos no fomento dessa produtividade e na regulamentação das APPs e das reservas legais. Tá certo? Integrando uma série de programas, como Mais Ambiente, a agricultura de baixa emissão de carbono, o programa Arco Verde, a preservação do cerrado, boas práticas empregadas, uma série de programas que o governo está fazendo aí, que está pulverizado e que está com pouca liga. Né? Que nós temos essa obrigação, então, de como cientista, participar efetivamente desses programas, né, de zoneamento agrícola, pagamento de serviço ambiental, integrar o sistema de ATER e exatamente colocar, inclusive, a área urbana, porque a gente pensa que isso aqui é uma ligação somente com o agricultor. Mas o agricultor está produzindo para quem? Para consumir cada um de nós.
Ele não está lá produzindo porque ele quer, porque ele tem um consumidor específico, ou seja, dentro do nosso país ou fora. Então nós temos que entender esse ciclo, né, na nossa realidade, para poder sim entender como é que a gente consegue, como é que a gente produz para o Cerrado. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Alexandre Prata, obrigado pela contribuição. Gostaríamos então de passar a palavra ao professor Paulo Demarco Júnior, da nossa Universidade Federal de Goiás. Eu começo com essa imagem, onde nós temos vários e vários elementos da biodiversidade do Cerrado, e todos eles foram retirados de um conjunto de livros, que eu já estou fazendo propaganda aqui, que vocês podem encontrar ali na FUNAP para comprar. São livros para a educação científica do conhecimento da biodiversidade do Cerrado. O primeiro ponto básico da nossa conversa é que, se nós vamos discutir sobre biodiversidade, nós precisamos conhecer essa biodiversidade. Parte das observações do nosso Dr. Ribeiro aqui chama a atenção do nível de conhecimento que nós temos e dos avanços e desafios de conhecimento científico para o Cerrado. A beleza dessas fotos não deve esconder as dificuldades para conservar essas espécies, mesmo porque, por não conhecermos essa biodiversidade, nós ainda não percebemos sua própria beleza. Eu realmente sugiro muito a vocês, aqueles estudantes, aquelas pessoas que estão interessadas em ser professores, que busquem visitar ali a FUNAP e ver esses livros sobre educação científica do Cerrado, com uma oportunidade importante de conhecimento sobre essa fauna. Essa minha palestra tem um cunho um pouco mais voltado para a questão da fauna, a questão da biodiversidade. Bom, próximo. Senhor relator, eu quero que isso seja descontado do meu tempo. Bom, mas a concepção geral dessa nossa apresentação é essa. Primeiro, eu preciso escolher um ponto de vista para discutir um tema, que é a biodiversidade tão amplo. A partir daí, eu quero discutir a própria biodiversidade, questões biogeográficas, eu quero tratar de alguns estudos de caso, de que é impossível discutir esse todo, algumas limitações e desafios, e aí pegar a questão da conservação sob o ponto de vista que eu estou mais treinado a tentar tratar. E eu começo com essa... Para aquele, eu acho importante o professor Pedro ter chamado a atenção do papel que a SBPC teve nos momentos da ditadura, no papel que a SBPC teve como resistência democrática e como busca importantíssimo momento histórico do Brasil. Para aqueles que não conhecem esse personagem do Enfio, a Graúna, né? É interessantíssimo e o papel que pessoas como Enfio tiveram na nossa história. E aqui tem um exemplo da minha situação, né? A Graúna está apresentando o Manelzinho da Coroa e ele vai falar sobre o Cerrado. Então ele vai ter que ajudar a conhecer o Cerrado, as riquezas, as belezas, os problemas ambientais, falar de quais são as previsões para o bioma, e ele não aguenta e sucumbe e desmaia. É quase assim que eu me sinto frente a vocês. A diversidade de problemas que eu tenho a tratar não é pequena. Então o meu ponto... Era uma vez. A perspectiva da onde eu estou sentado para olhar o mundo, e aí é preciso entender que cada cientista está sentado em um determinado ponto no espaço e no tempo, e busca interpretar o que ele vê a partir desse ponto. Ela é uma perspectiva de entender a biodiversidade a partir da compreensão de que ela é um fenômeno evolutivo, de que as espécies biológicas evoluem por um processo de seleção natural. E que, sem compreender isso, é impossível entender o que está acontecendo com a biodiversidade do Cerrado. Portanto, eu tenho que entender a evolução como um processo para entender a natureza histórica e hierárquica e o contexto espacial, aonde estão essas espécies, que reflete como elas evoluíram. Eu peguei isso, podia ter pego de qualquer trabalho. A única questão que eu quero chamar a atenção para quem não está acostumado, esse é um cladograma, ou seja, uma figura que representa a história evolutiva das espécies, e a cada momento em que você tem essa separação, eu estou imaginando que houve um processo de especiação e que novos elementos da biodiversidade se criaram. Esses novos elementos se criaram em determinados locais.
e por isso eu posso ter um conjunto de elementos que são encontrados numa determinada região. Por exemplo, Rondônia. A distribuição das espécies e a evolução das espécies é fundamental para que nós possamos entender não só a biodiversidade do Cerrado e a relação dele com os outros biomas, mas os riscos à conservação dessas espécies. Então é sobre esse ponto de vista que eu vou tentar olhar a biodiversidade da fauna do Cerrado. E quando eu faço isso, eu também tenho que perceber que o mundo é dinâmico, não tem nada de estático. Esse dinamismo do mundo, quer dizer, a única coisa estática é a posição do Atlético Mineiro no campeonato. Mas, bom, o dinamismo que ocorre, aqui está sendo medido em, aqui eu tenho tempo, e eu tenho medidas de pólen de buriti e de outras plantas do Cerrado em uma determinada localidade no Cerrado. E você observa que, à medida que eu pego amostras de terra mais fundas, que representam idades mais profundas, o que era um buritizal, possivelmente teve uma época seca, e teve um outro momento de ser um buritizal. A dinâmica espacial e evolutiva do Cerrado é essencial para eu entender o que está acontecendo no Cerrado. Então, nossa política pública tem que reconhecer que o mundo muda. E o mundo pode mudar muito rápido nos próximos tempos. Então, algumas informações: há 32 mil anos é o primeiro registro de Cerrado no Brasil Central, e que a composição de espécies que nós estamos vendo parece ser como há 7 mil anos ou 10 mil anos apenas na história. Isso não é nada na história desse planeta. Se é que nós vamos ter muita história mais nesse planeta, nós temos que pensar também com unidades temporais mais amplas. É bacana porque só o professor Ribeiro já me mostrou 3 mapas diferentes de Cerrado na apresentação dele, e eu estou mostrando mais um diferente. Isso faz parte essencial do que vai acontecer hoje na apresentação, na minha apresentação. Na relação entre a fauna do Cerrado e os outros biomas, a primeira coisa a reconhecer é que é muito difícil estabelecer os limites desse bioma que é extremamente central. Porque ele sofre influência da Amazônia, ele sofre influência da Caatinga, ele sofre influência do Cerrado e do que seriam as matas semideciduais, e é estranho, mas a relação com o Pantanal talvez seja um pouco mais simples. De qualquer maneira, o Cerrado não teve essa conformação que está agora no passado. Ele teve maiores e menores áreas de distribuição. Isso tudo é importante para nós entendermos o que acontece com sua fauna e com as chances do que está acontecendo no futuro com essa fauna. Então nós temos uma biodiversidade do Cerrado alta, mas agora sim, retornando algumas das coisas sobre política pública, eu preciso ter respostas mais claras para responder às políticas públicas. Algumas das respostas é: quanto de biodiversidade? Como se distribui essa biodiversidade? Quantas espécies são endêmicas? Qual o seu nível de proteção? E aí eu quero chamar a atenção do endemismo. As espécies de distribuição restrita são aquelas mais ameaçadas de extinção, porque, sendo endêmicas de uma área, a destruição dessa área seria a perda definitiva dessa espécie como representante da história desse planeta, da história da evolução desse planeta. Essa percepção do endemismo como variável-chave da biodiversidade, ela é importante porque talvez seja uma forma de conversar para gerar políticas públicas com mais clareza. Então, dados. Nenhum desses dados são muito recentes, mas, de novo, as porcentagens são basicamente as mesmas. Em alguns momentos eu vou falar de coisas muito recentes que ainda sequer foram publicadas, mas quando você pega lagartos, nós temos 113 espécies de lagartos esperadas por Cerrado, 12 endêmicas. Cobras, 107, 10 endêmicas. Crocodilos e tartarugas, nós não temos nenhuma endêmica. Anfisbenas, 8 e anunos, 32. Sugere que, em termos percentuais, anfisbenas e anunos são espécies com grupos com grande quantidade de espécies endêmicas, potencialmente também atenção especial deve ser dada a esses grupos na hora de pensar nas estratégias de conservação. Quando você busca grupos de aves, você tem uma diversidade muito grande de organismos, dos quais todas essas espécies são consideradas endêmicas do Cerrado, e aqui eu chamo a atenção de um primeiro ponto importante para nós. O Cerrado é um bioma, mas dentro do Cerrado há muitas fitofisionomias distintas, e o mosaico que ocorre no Cerrado representa uma diversidade que devia ser modelo para nós pensarmos no mundo, mas que também é um desafio à sua conservação. Por exemplo, algumas dessas espécies endêmicas do Cerrado são associadas às florestas, por exemplo, às florestas ripárias,
que nós estávamos discutindo e que tem tudo a ver com a história do Código Florestal e que estão ameaçadas por causa dessas decisões. Além disso, esse é um trabalho absolutamente fantástico do Dr. Kit Brown. Esse é um trabalho que já mostra diretamente como é que é a relação de uma fauna de borboletas com os diferentes tipos de ambiente. Florestas atlânticas, amazônicas, chaco e caatinga. 26% das espécies que ocorrem no Cerrado ocorrem em áreas de floresta atlântica. 18% na Amazônia, 2% no Chaco, 0,6% e 19% das espécies de borboletas seriam endêmicas do Cerrado. A perda de áreas do Cerrado, portanto, levaria a uma perda de quase 20% das espécies. Nós estamos perdendo 20% da história evolutiva do que aconteceu nesse sistema. Bom, vocês observam, portanto, que por estar central no nosso continente, o bioma cerrado está trocando fauna e essas espécies evoluíram de uma forma que há possibilidade de espécies que ocorrem no Cerrado também ocorrerem em sistemas próximos, o que pode ser uma oportunidade, uma chance de se pensar a conservação de outra maneira. Mas nós precisamos entender melhor como se relaciona a biodiversidade do Cerrado com os outros sistemas e como a distribuição dessa biodiversidade afeta a nossa concepção de conservação do Cerrado. Bom, não há nada mais interessante para isso do que o trabalho usando vegetação de Bridget Dalton. Só chamando a atenção, né, para os ecólogos, não faz muita diferença hoje planta e animal. Planta é só um animal mais pagado. Né? Mas, na base, não dá para entender nada no mundo sem pensar em planta. Planta é a base do raciocínio para a gente entender muito das questões de ecologia. Então, nós precisamos de começar por isso. E aí, chama atenção para mim, que é claro, eu preciso chamar a atenção de vocês ao fato de que o Cerrado é em si uma vegetação descontínua. Existem manchas de cerrado dentro das áreas amazônicas que tem vegetação que pode ser semelhante ao que nós temos no Cerrado aqui. E que isso é resultado de como funcionou no passado as flutuações climáticas do passado e os avanços e retrocessos de distribuição de todo esse bioma e dessas espécies desse bioma. É evidente que o isolamento de populações tão amplo assim, favorece a especiação e surgimento de novas linhagens evolutivas e que isso é importante perceber. Nós não podemos pensar política pública para preservar as espécies. Fazer isso seria ter uma visão extremamente pequena do que é e o que foi esse planeta desde os últimos 5 bilhões de anos. Nós temos que pensar políticas públicas para preservar a capacidade evolutiva desse sistema. E isso é um desafio maior ainda. Mas quando nós olhamos esses dados, nós percebemos que há uma grande parte dessas áreas ao sul, essas áreas aqui que estão mais contíguas, nós temos uma grande proporção de similaridades, 0,46, 0,54, e que as áreas isoladas ao norte, no meio da Amazônia, têm proporções pequenas, 27%, 25% de semelhança com essa fauna. Mesmo assim, significa que existem plantas e animais que ocorrem nesse sistema e que estão lá isolados no meio da Amazônia. Esse é o trabalho de um aluno, ainda não está publicado, o Eduardo Pacífico, tentando interpretar o que acontece com a comunidade de sapos, de anuros, que é um ótimo modelo para nós estarmos pensando os desafios de conservação, de entendimento de espécies endêmicas do Cerrado. Primeiro, o conhecimento. Com um único ponto de ocorrência, nós temos 6 espécies, com 2 pontos, 8 espécies. Uma proporção grande das espécies que nós temos no sistema, nós sabemos pouco sobre elas. Nós temos uma lista de 2007 com essas espécies sugeridas como endêmica. Um trabalho de Pavan 2007 adicionou essas espécies e retirou algumas outras. O trabalho dele modificou bastante a lista, ou seja, de 2007 para 2010, a mudança de conhecimento parece muito grande. Sugere que nós ainda temos muito que conhecer para esse tipo de tomada de decisão. E essas informações são vitais para que as políticas públicas possam ser convenientemente desenvolvidas. No entanto, nós precisamos de produzir ciência de alto nível para responder a essas dificuldades. É no momento que as dificuldades ficam grandes, é que a nossa habilidade de produzir conhecimento é desafiada. E nós precisamos de aumentar e melhorar nosso produto. E o nosso produto é conhecimento.
o que esse menino inventou foi reavaliar toda a distribuição do cerrado, fazendo análises espaciais e interpretando o padrão das distribuições de espécies em termos de espécies que têm distribuição central no cerrado, como a doutora Pires Salvatore, espécies que só ocorrem nas áreas marginais do sistema. Espécies que originalmente poderiam não ser consideradas endêmicas, mas se apenas tem um ponto fora, será que ela não é endêmica? Será que as proximidades, sabendo que o cerrado pode avançar e retroceder na sua história, por que não repensar o endemismo entendendo o espaço? Para aqueles que estudam geografia ou estão no curso geoambiental, essa é uma maneira importante de tentar entender o mundo. Quando nós refazemos isso, a visão sobre o endemismo muda muito. Nós temos 12 espécies de distribuição central, 3, 5, 3, 2 espécies com 25, 50, 75 e 100 km dentro do bioma, mas tem muitas espécies que seriam consideradas anteriormente como não endêmicas, mas que estão dentro de limites muito próximos do cerrado e que precisam ser repensadas. Colocá-las como não endêmicas e não planejar sua conservação imediatamente não parece ser uma atitude muito sábia. A Carol, que está aqui, ela propõe ainda um avanço um pouco maior. Nós produzimos, através de um modelo multivariado, pegando os dados climáticos, uma reanálise sobre o que é cerrado, usando uma grande quantidade de variáveis ambientais. O resultado interessante é que no nosso modelo não há predição, nossos dados originais não são assumindo que aqui tem cerrado. No entanto, o modelo predisse que em Maracá, que é nessa região de Roraima, você deveria ter uma flora parecida com o cerrado, apenas com o clima. As áreas escuras são áreas em que nós achamos que o clima tem incerteza. São áreas que poderiam ser cerrado, pode não ser cerrado. Isso depende da dinâmica ecológica e evolutiva desse sistema. As áreas mais claras são áreas em que nós não teríamos dúvidas de que o cerrado tem capacidade de se estabelecer nesse sistema. E é evidente que isso atrapalha tudo, atrapalha a nossa PEC, atrapalha a nossa compreensão do que é cerrado, porque o cerrado vai mudar no futuro. Fazendo essa análise, nós temos espécies, nós podemos refazer a análise das distribuições das espécies e reclassificar essas espécies em relação a serem da lista oficial das espécies endêmicas do cerrado e se elas são endêmicas do ponto de vista climático. Muitas delas deixam de ser endêmicas, algumas novas tornam endêmicas. Essa é uma concepção ecológica, não simplesmente categórica do que acontece no endemismo. Mas é sempre importante que nós começamos a introduzir novas visões um pouco mais sofisticadas da compreensão da distribuição das espécies para que a gente possa, com mais eficiência, criar estratégias para a sua conservação. No entanto, isso é só um exemplo das limitações graves que nós temos para entender a biodiversidade. E eu quero chamar a atenção daqui de 2 pontos básicos. É chamado hoje na literatura e ecologia 2 grandes desafios. O chamado desafio linneano e desafio wallaciano. O desafio linneano é: nós não sabemos todas as espécies que existem. E o wallaciano é: nós não sabemos aonde elas estão. Nós precisamos saber quais são e aonde elas estão para poder criar estratégias de conservação. No entanto, bom, aqui tem um exemplo de um trabalho de alguns dos meus colegas, o professor Pini, o professor Rogério Bastos, de desafiar isso. O nosso papel como cientista é desafiar aquilo que não dá para fazer. Não existe nada resiste à capacidade humana de querer fazer melhor. E uma das propostas é: nós somos capazes de predizer quantas espécies faltam serem descritas no cerrado, usando algumas técnicas matemáticas e alguns modelos. E nesse trabalho eles podem dizer aonde são essas espécies, de forma que nós possamos procurar conhecer, gastando menos do recurso público e sendo mais eficientes para criar estratégias de conservação. Evidentemente, aqui é exatamente esse conceito. Nós queremos desafiar a ignorância e criar, usando o conhecimento científico, as teorias que nós temos sobre evolução e as teorias de conservação de nicho, criar estratégias para acelerar que o conhecimento científico sobre distribuição e sobre quais são as espécies afetem nossa capacidade de tomar decisões de conservação. Aqui eu só queria dar um parênteses, porque o mundo é muito estranho, né? Um dia desses, minha aluna, Miriam, levanta a mão.
A Miriam foi no banheiro feminino de Goiânia, dali. Ela entrou, tinha uma libélula. Ela pegou a libélula e levou para mim. Ela é uma pessoa extremamente educada e disse: Paulo, olha, essa libélula eu acho que é diferente. E eu falei: ah, Miriam, esse libélula de foto dela. Paulo, eu acho que é diferente. Ela, graças a Deus, não acreditou em mim e foi descobrir o que era. Ela descobriu que essa espécie de libélula é uma espécie de nova ocorrência no Brasil. Essa espécie estava no banheiro feminino. No outro dia, ela estava sentada na sala e entrou uma libélula pela janela. Também era uma nova ocorrência para o Cerrado. Elas nunca tinham ocorrido no Cerrado. Bom, há duas hipóteses. Eu sou um cientista. Há duas hipóteses. Primeiro, as espécies novas são atraídas pela Miriam. Eu não posso descartar essa hipótese. Como cientista, eu não posso descartar essa hipótese. A minha segunda hipótese é: nós não sabemos nada do Cerrado. Quer dizer, se eu vou no banheiro feminino e encontro uma espécie nova de libélula é uma coisa razoavelmente fácil de entender, e nós tivemos no Brasil grandes cientistas, entre os quais chama a atenção do Dr. Ângelo Machado. Alguém aqui já conhece o Dr. Ângelo Machado? Ninguém conheceu? Dr. Ângelo Machado, os senhores conhecem o Dr. Ângelo Machado, um grande pesquisador de ecologia, um cara que fala então esse cara identificou as libélulas, estudou elas com profundidade, e nós achamos espécies novas no banheiro aqui. Isso quer dizer que a intensidade com que nós precisamos estudar a biodiversidade do Cerrado ainda está muito longe da realidade. A questão é, nós precisamos de técnicas e métodos mais sofisticados. Usando métodos de modelagem matemática e o clima atual, nós pegamos esse que é o mapa original da ocorrência da espécie antes dos dados da Miriam, nós alteramos isso e criamos modelos para a ocorrência dessas espécies. Esses modelos servem para nós indicarmos aonde nós devemos ir, gastando menos dinheiro para encontrar novas populações de espécies que estão ameaçadas de extinção. Bom, eu sabia que nós teríamos uma boa visão sobre esses temas. A conservação do Cerrado tem todos esses problemas que estão na nossa frente, né? Essa é a visão de 2002 de como é que seria o Cerrado, como é que estaria o Cerrado. Essa perda de área do Cerrado deve estar diretamente ligada com essa perda de diversidade. Eu vou mostrar para vocês apenas uma análise que nós fizemos no estado de Goiás com o seguinte conceito. Isso daqui é um mapa mostrando as áreas em verde, áreas de cerrado remanescente, áreas cor-de-rosa são áreas de pastagem e áreas em vermelho, áreas de plantações agrícolas. Nós reclassificamos esse mapa caracterizando como cerrado, pastagem, agrícola e as outras cores, áreas que têm um pouco de cada uma delas. A partir disso, nós fizemos uma análise do padrão de fragmentação que existe. A fragmentação dos processos que afeta fortemente a perda da diversidade de fauna. E o resultado importante é: as pastagens que existem no sistema causam menos impacto para a fauna, porque elas têm menor nível de fragmentação em qualquer critério do que a agricultura. Isso foi feito antes do grande boom de avanço de soja e de cana no Cerrado. E se diz por aí, gostaria de ter dados mais claros sobre isso, que essa soja e essa cana avançou principalmente sobre o pasto. Então, o panorama sugere que, na verdade, a situação pode ter piorado nesses termos. Um dos outros desafios é como é que a gente vai fazer uma escolha objetiva e científica de onde vão ser as unidades de conservação. Isso aqui é um padrão de distribuição das espécies de anfíbio no Cerrado, e esse é um mapa predizendo que áreas deveriam ser prioritárias para a conservação usando critérios objetivos baseados na distribuição das espécies. Nenhum trabalho que eu conheço que usou critérios objetivos foi até hoje utilizado para criar políticas públicas para a conservação no Cerrado. E essa é uma das questões sérias que nós estamos, a nossa visão. E isso é mais sério porque a riqueza de espécies de anfíbios parece estar exatamente onde tem maior tamanho das populações humanas. Ou seja, o conflito, que já foi falado aqui, é ainda maior. E esse é um trabalho que me chama a atenção, e eu quero chamar porque é o estado de Goiás. Nesse trabalho nós usamos dados de ocorrência de todas as espécies de libélula no Brasil, criamos modelos e predizemos aonde deveriam estar as espécies que ocorrem de odonata, como um grupo modelo no Brasil, em Goiás. Primeira observação: à medida que as espécies têm tamanho de distribuição maior, o tamanho da área delas e dentro da unidade de conservação aumenta. Essa inclinação dessa reta é exatamente de 6%.
Isso quer dizer o quê? Que as unidades de conservação preservam no máximo 6% das áreas de conservação. O Brasil assinou a conservação, o Tratado de Biodiversidade no ano passado, dizendo que nós devemos estar preservando pelo menos 10% das áreas de distribuição das espécies, principalmente das espécies ameaçadas de extinção. Mas isso, para mim, quer dizer apenas que a conservação está sendo feita ao acaso. Simplesmente, o fato de ter uma reta é simplesmente ao acaso. Isso fica mais claro nesse gráfico. Espécies que têm distribuição pequena não são as mais ameaçadas de extinção? Essas espécies são aquelas que têm baixíssima probabilidade de aparecer nas unidades de conservação no estado de Goiás. Por quê? Porque as unidades de conservação do estado de Goiás não foram planejadas. Elas não estão nos lugares onde elas deveriam estar. Elas não estão em áreas onde elas maximizam a conservação da biodiversidade. Então, esse é um desafio seríssimo, porque por não utilizar o conhecimento científico, nós estamos conservando áreas, nós estamos gastando dinheiro nas unidades de conservação, mas elas não são efetivas. Nós precisamos de mais área, mas escolhidas com base em ciência. E isso que vocês estão vendo apenas como exemplo em libelo vai poder ser visto em anfíbios, ou em aves, ou em vários outros grupos. E só vou chamar a atenção, gente. Isso não acontece só no Brasil, não, tá? Isso acontece em vários e vários outros sistemas. Mas eu estou preocupado com o Brasil, é aqui que eu vivo. Estou interessado em resolver o problema aqui. Né? Bom, e aí eu chego nessa imagem. Essa imagem saiu na revista Nature, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, no ano de 2005, e ela fala do ecossistema esquecido. Nós temos populações esquecidas, nós temos ecossistemas esquecidos, nós temos leis esquecidas, nós temos uma quantidade enorme de coisas que está precisando ser lembrada, e lembrada muito rapidamente. Eu espero que essa audiência ajude, na medida da sua participação cidadã com relação ao Cerrado, a fazer com que essas coisas sejam, enfim, lembradas. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Demarque Júnior, pela sua contribuição. Imediatamente passamos a palavra ao professor Arnaldo Ott, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela deferência. Para nós sempre é uma preocupação para quem a gente vai falar. Então, eu vejo aqui que tem gente que tem um quarto da idade minha, que isso que ainda recém saíram da faculdade, ou estão por aí na pós-graduação. É difícil nivelar por cima ou por baixo. Eu não tenho a dinâmica dos que me antecederam, mas muito do que eles falaram vai ajudar a entender um pouco que eu vou mostrar. E eu vou focar Mato Grosso do Sul, que dentro desse esquecido, Mato Grosso do Sul é muito esquecido. Quando a imprensa fala em Mato Grosso do Sul, fala Mato Grosso. As placas que saem do Paraná, São Paulo, vão para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então nós temos um complexo com isso. Agora, se vão criar o Mato Grosso do Norte, vai virar uma salada. Uma orientada nossa foi estudar em Minas. Aí, de onde é que você é? Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma amiga em Cuiabá. Então ela me ensinou que ela fala MS. O que é MS? Mestrado? Mas tem uma razão de ser do Sul, porque tem muito mais conexão climática, florística com o Sul do que propriamente com o Norte. Esse lugar remoto aqui, que aparentemente é o fim do mundo, ou o começo, praticamente não mora ninguém, aí não vai ninguém. Isso é a Serra Tabolar, divisa Brasil-Bolívia. Um pouco para cima aqui, divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. E só para, nessa minha ideia de mostrar um pouco de variabilidade de ambientes, de vegetação, só aqui nós vemos dois, para que serve isso aqui, né? Para botar uma luz, né? Dois grandes macroambientes, né? O relevo positivo, que não retém a água, e esse relevo deprimido, que retém a água.
Nos dois chove a mesma coisa, a mesma temperatura. É só a geomorfologia que condiciona isso. Daí dentro de cada macro nós temos N outros meso e micro hábitats. E aqui também, vocês podem ver pela variação de cores e tamanhos, né, que são comunidades de plantas distintas com os seus respectivos animais. Né? Quando se fala para gente de língua espanhola, não diga bicho, porque bicho para eles são os pequenos, aranhas e insetos. Eles não entendem falar bicho para uma anta. Bom, vocês devem ter visto na televisão a grande cheia do Pantanal. Aquilo foi numa parte do Pantanal, que é próximo à serra. Esta parte aqui do oeste, onde passa o Rio Paraguai, está enchendo agora, quando já há alguns meses nem chove mais, porque a alta bacia começa lá na Serra dos Parecis, então há uma defasagem entre o clima atmosférico e o edáfico. Falando em clima atmosférico, nesse ritmo eu não termino mesmo. Então no MS nós temos duas grandes bacias. As águas que vão para o Paraná, Rio Paraná e do Rio Paraguai. E dentro aqui do bacio do Paraguai está inserido o Pantanal. Para lá Bolívia, para lá Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná e Paraguai. Bom, nós sempre nos preocupamos muito com a flora do estado, mas muitas plantas não sabem o que é fronteira. Né? Nós temos, a maioria não sabe, eu acho. O Paraguai, tão atrasadinho, já tem flora mais fascículos publicados do que nós. Os suíços fizeram uma neocolonização, os paraguaios coletaram e os suíços publicaram. Se a gente quer a publicação, pede para a Suíça. Bom, um pouco de fisionomias do que nós temos no estado, né? O Cerrado, que já todos sabem como é e o que é. Isso aqui está em cima de minério de ferro. Aqui eles apenas removem essa coisa inútil, viva, e um pouco de solo com matéria orgânica. E aí está o minério já particulado, que é só lavado e vai para exportação. Depois eles têm a obrigação de repor isso. Depois, quando as sementes já morreram, os órgãos vegetativos fantásticos que tem no Cerrado já se esgotaram as reservas. O que na maioria das vezes é dito que pertence ao bioma Caatinga ou Chaco, ou mesmo florestas secas dentro do Cerrado. Há autores que dizem que isso é um bioma separado, inclusive anterior ao Cerrado. Né? Temos no sul do estado também um pouco de chamado estacional semidecidual e genericamente chamado de Mata Atlântica. No livro mais recente da Floresta Estacional de São Paulo, da Lúriga e colaboradores, né? Então eles chamam isso de Mata Atlântica de interior, que é uma crítica também, porque a Atlântica se está tão longe do Atlântico. Mas vem pelos corredores dos rios, né? E o pessoal do Paraguai, que não tem mar, eles criaram uma outra terminologia, a floresta da bacia do Paraná. Então essa questão de fitogeografia, a que pertence, nós temos que ver também o passado, né? O que aconteceu. E na região da Serra da Bodoquena, essa floresta, que é de uma área mais úmida, ela interpenetra pela beira dos rios. Velho se atrapalha com tecnologia.
Bom, já foi dito, né, a riqueza de espécies e só um pouco dos diferentes biomas que nós temos, né? Esse cacto aqui, ele tem folhas e é uma árvore normal, vamos dizer, um tronco. E ele é dito como sendo exclusivo, típico da floresta de Tiquitanos, na Bolívia, uma floresta seca. Com esse nome, brasilienses, vamos requisitar a terra lá, né? É conhecido, como eu disse, da caatinga, e existe uma paleoligação entre essas florestas secas do passado. Tem ainda testemunhos, enfim, morros, que são hoje relictos, né? Eu chamo a atenção para isso aqui, chaco, que não tem nada a ver com charco, embora a parte muito do Chaco possa ser encharcada alguns meses do ano. E geralmente quando nós vemos nomes de plantas assim, paraguaienses, é do Chaco. Isso aqui é uma leguminosa bem curiosa e que tem um grande potencial para a utilização. Mas está lá esperando que algum dia uma multinacional lhe dê importância. Esses nomes, amazônica, né, já diz de onde ela foi descrita, mas é comum ao Pantanal também. Esse tarumã, se vocês fizerem um passeio fluvial na Amazônia, na época cheia ele está com flor dentro da água. E lá em Corumbá, em cima do calcário, na época das chuvas, ele está florescendo. Eles são a mesma espécie, talvez a gente tenha que detalhar mais essa genética. E temos os campos. Eu pergunto onde estão, que foram as primeiras áreas utilizadas no MS, porque não precisava desmatar. Plano, já estava pronto. Chegaram os gaúchos lá, não só do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas. E muitas dessas são de ampla distribuição. O pessoal ficava espantado porque eu reconhecia espécies. Então, não é que o Pampa seja tão desvinculado do resto. Nós temos espécies dos campos do sul e que vão até os campos das Guianas. Porque no passado isso já talvez estivesse conectado uma vez. Comigo não. Eu chamo a atenção só de um gênero de plantas, que são os amendoins silvestres, os amendoins selvagens. O amendoim que a gente come, ele não existe mais na natureza. Ele surgiu aqui, em algum lugar no Brasil, aqui no Brasil Central, por seleção. Esses amendoins aqui, se você puxar, o fruto fica. O amendoim cultivado ele foi selecionado para que o fruto venha, porque essa era a parte que interessava, né? E olha, até o fim eu aprendo. No mundo existem 80 espécies, no Brasil 50, e só no MS tem 30. Então esse é o chamado centro de diversidade, centro genético. E tem de vários formatos. Tem os que tem xilopódio, que tem mais embaixo do chão, como muitas espécies de cerrado, né? Esse aqui aguenta no Pantanal 4 metros de inundação. Por exemplo, na Índia se planta muito amendoim para comer, como feijão. E lá tem muitas áreas encharcadas. Imagina fazer um cruzamento disso com o cultivado. Isso ampliaria a área de cultivo lá, né? Esse aqui ele dá em cima da pedra. Então tem muita variabilidade. Bom, foi falado de espécies endêmicas. Nós ainda não sabemos ao certo o que nós temos de endemismo. Nós achamos esse lírio aqui no Pantanal. Essa aqui era uma planta da pista de aviação da fazenda na Embrapa. E o botânico do Paraná, Rática, estava coletando isso e ele disse, isso é porcaria. Mas ele não acreditou, achou um pouco diferente e ele mandou para o Robinson, nos Estados Unidos. Nesse meio tempo, um aluno da doutora Graziella, famosa Graziella Barroso, botânica,
ela tinha me dado o nome de Strychnopapus tricospiroides. O orientado dela viu que isso é uma espécie nova. Só que depois da tese, estava muito cansado, foi para a praia, e o Robson publicou. Então nós temos também essa concorrência. Eles são rápidos, nós... Temos algumas espécies também muito restritas, como este cacto aqui, adaptado à polinização por beija-flor. Muitos cactos abrem à noite, para morcego, e este abre de dia. E ele já de alguma forma, está em cultivo no exterior. E às vezes nós temos plantas disjuntas. Essa aqui é uma pequena caparidácea, que é do nordeste do Brasil, da Caatinga. Está aqui na divisa MS Goiás. O que dificulta a conservação para o técnico ambiental é dizer o que é o que. Então ele vê que aqui tem cerrado. Isso é cerrado. 80% disso aí pode utilizar. Mas olha aqui, ó, dependendo da época, você vê que isso aqui é de Siblon. Então isso aqui é floresta. Aqui já é uma floresta de palha, aqui com uma espécie amazônica, cambará. Aqui tem uma espécie de beira d'água e que perde as folhas, onde o tuiuiu faz o ninho. E é uma planta da Mata Atlântica. Então, se tem algum lugar onde existe contato, transição, é no Mato Grosso do Sul. Tem muita seta aqui. O colega Felipe Ribeiro, ele gostava de mostrar que o cerrado é um pomário. Hoje ele não mostrou. Né? Mas isso aqui não parece plantado? Não, isso é natural, no Pantanal. Aqui tem pequenas elevaçõezinhas que nessa escala não se percebe e que inunda menos ou não inunda, e aí se estabelecem árvores ou arbustos, né? E onde a elevação é maior, então nós temos esses capões. E isso tudo também tem um alinhamento. Isso já foi beira de curso d'água no passado. E havia muito cerrado no Pantanal desse tipo assim. Olha o solo, pura areia. Então aqui foi muito fácil passar o correntão que ele mostrou, que na areia, né, as árvores aqui não tem aquela raiz de 10 metros, 20, que é dita para o cerrado, porque o lençol freático está logo ali. Então toma muito fácil. Vocês veem muito Pantanal na TV? Água, 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 água. Se largarem vocês aqui no meio, vocês vão achar que estão na África ou no pior dos cerrados, né, de areia. Mas é natural. Aqui as pessoas dizem, mas e vocês deixam queimar? Não é que a gente deixa queimar. Se o produtor não queimar aqui, a vaca não tem nutrientes para dar para o bezerro. Não queima, não cria. O que não pode é incêndio, né? A fazenda inteira queimada uma vez, aí também fica sem pasto. E as espécies que tem aí tem casca grossa, né, que toleram esse tipo. Mas antes de ter o grande herbívoro introduzido, aqui já havia fogo. Porque no passado havia uma megafauna que já não existe. Então esse bovino aqui, consumindo essas gramíneas, ele não causa um impacto de modificar a matriz, né, da vegetação. Esse capim também é o capim carona. Ele é usado para encher colchão, travesseiro e uma peça chamada carona. Essa expressão, me dá uma carona, é porque não tinha lugar na cela, o cara sentava na carona. E ele tem óleo verde, como está aqui. Se puser um fósforo, isso aí solta até gás, não apaga mais. Bom, muitas das principais espécies que tem no cerrado lá do MS são as já conhecidas daqui também, né?
nas pastagens, hoje o que mais tem é esse ereticumzinho. E vocês vão ver, ele está na lista das plantas ameaçadas de São Paulo. Por quê? É o cerrado que está ameaçado em São Paulo, não o ereticumzinho. E uma tese desta planta encontrou 14 princípios ativos. E um dos nomes aqui no DF, lá no DF, é botica inteira, se alguém ainda sabe o que é botica. Farmácia, né? Esse nome aqui eu acho cruel, né? Só que ninguém quer. Isso aqui substitui a pimenta, com uma grande vantagem: só arde na entrada. E o que tem em pé ainda hoje, em muitos lugares de Cerradão do MS, são os sucupirais. Talvez muitos só conheçam a sucupira branca, faveiro, nessa forma, né, comprada para remédio, põe no biotônico, vinho branco. Mas é uma árvore grossa. Ele disse: por que vocês deixaram? Gasta muito driso. Sabe o que é driso? Óleo diesel. Então, não é porque foram bonzinhos, mas está lá. E, além disso, tem uma madeira boa, né? Outras plantas que o Felipe já mostrou, e de valor comercial atual. Eu hoje tive a satisfação de almoçar com o Felipe, arroz com piqui. Se você for em Campo Grande, você vai ter que garimpar para achar um arroz com piqui. Tem um japonês do Japão lá que às vezes faz. E o que tinha mais? Guariroba, né? Então, 2 produtos que se pode cultivar. E eu vou aproveitar aqui e fazer um intervalinho para retribuir uma gentileza que o Felipe me fez num congresso de botânica. Ele deu o primeiro volume de um dos que saiu, que ele mostrou ali, da Flora do Cerrado, e aqui é Sabores do Cerrado em Pantanal. Eu infelizmente não tenho para toda a mesa, porque isso é uma edição limitada, e esse eu ganhei na sessão de abertura, porque eu fiz a revisão. Aguavira. Já ouviu falar do Reverendo Moon? A organização dele compra tudo isso aqui para mandar para a Coreia, porque é bom. As medicinais também já foram enfocadas, né? Infelizmente, de muitas medicinais é utilizada a parte subterrânea, né? Como dessa aqui, é um rizoma, daqui é um bulbo. E muitas vezes elas bestamente se mostram. Você vê 500 metros na vegetação e o pessoal retira, né? Essa aqui eu acho que é também a raiz, né? Não era o Felipe? A douradona também é a raiz que tira. Então nesse tipo de exploração tem que ser feito um manejo para as pessoas do lugar e que não arranquem tudo. Porque se o cara não é dono daquilo, ele sabe, se ele não tirar, outro tira. Nessa ideia de pescador não funciona. Quando saiu na TV também que o Cerrado ia acabar em 50 anos. Bom, eu tenho certeza que aqui ninguém vai querer plantar nada. Só se inventarem um trator daqueles de andar na lua, né? Mas como se diria o nome para isso? Nós estamos chamando de cerrado rupestre. Não é um campo rupestre. E aqui alguns municípios estão descobrindo, né, o ICMS ecológico, aquelas áreas que não servem para nada mesmo, então vamos fazer um parque. E lá tem pinturas rupestres também, já assinadas por alguns babacas atuais. Velósia é uma das plantas que dá nesses lugares, né? Também é uma planta que tem utilização medicinal. Nós vemos um sério problema na conservação dos campos úmidos. Isso aqui no norte do MS é chamado de coval, porque tem um cacuruto
com gramíneas, ciperáceas, e daí uma parte com água. É muito difícil de andar ali, talvez por isso pouca gente coleta plantas aí. Mas olha a beleza de água que sai daí. Isso que são as cabeceiras de córregos que vão alimentar, né, as águas que foi falado aqui. E da metade do estado para o sul, por uma questão de geada, eu acho, nós não temos Buriti. E o que o técnico ambiental reconhece como indicador de área úmida é o Buriti. Mas a resolução do CONAMA fala e vegetação associada. Só que essa vegetação associada são espécies pequenas e eles não reconhecem. Capim, né? Quem que vai saber uma espécie de capim, né, que não seja comestível, como milho, arroz, trigo? E nem todas têm flores vistosas, né, como essa planta carnívora. E além de outros serviços ambientais que essas áreas praticamente sem uso comercial têm, que é a identificação de muitas espécies de aves, né? E refúgio de mamíferos na seca. Bom, sobre floresta seca, isso aqui é no meio do Pantanal. O Pantanal tem pouca floresta em área, né? Mas aqui uma empresa do Paraná comprou e fez pasto aqui. Todas são plantas já conhecidas, aroeira, jatobá-mirim. Isso aqui é uma planta da Mata Atlântica. Eu reconheço quando é floresta lá no estado pela presença da canafístula. Uma particularidade da floresta seca é que quase tudo é disperso por vento. Uma vez me tocou dar uma charla em Panamá. Quando eu mostrei aqui, riram. Eu disse que foi. É árbol nacional. Aí vocês veem a amplitude de distribuição que pode ter uma planta. Lá das florestas secas da América Central. E é considerada uma das plantas símbolo do Pantanal, porque é aí que a arara azul faz ninho e come essa semente, que é como um amendoim. O nome mandovi tem a mesma origem que amendoim. E no Pantanal e no estado todo tem poucas epífitas. Esta é uma. Vocês vão ver no livro Plantas da Caatinga, do Dárdano, está lá. Então ela não precisa chuva o ano inteiro, né? Qualquer umidade do ar à noite ela consegue. Não é muito grande, isso aqui tem 3 centímetros. E muitas dessas árvores também de floresta seca têm flores pequenas. O que eu chamaria de decorrência restrita, né, são o que dá mais nos morros, como as barrigudas. E tem uma barriguda que era considerada exclusiva da Bolívia. Nós encontramos ali na Serra Papadoquena. Quando não está em flor, é até difícil de distinguir. Orquídeas também estão restritas mais próximo ao Rio Paraná, próximos aos rios. E o que cresce também em cima de pedras, né? Grandes áreas do cerrado lá, fora esses morros, não tem praticamente pedras. 5 minutos. Como eu dizia, algumas coisas vêm do sul, né? do Brasil, da Argentina, Uruguai. Como esse aqui, lá no sul, se chama sarandi. Vocês já ouviram essa palavra sarandi? Que é um arbusto flexível à correnteza. Lá no Pantanal se perdeu esse ndi, ficou sarão. Daqui uns dias vai ser exceção. Essa planta aqui tem uma curiosidade também. O umbu não tem nada a ver com aquele umbu que se come lá do Nordeste. Quando vem aquele namorado indesejado da família, eles põem uma folha disso no chimarrão e... Não, nós já tomamos. Toma você. Em 5 minutos dá uma diarreia de sangue no pobre moço e nunca mais retorna.
E esse é o chaco que eu dizia. Nós não temos ainda uma unidade de conservação no chaco. Isso é considerado um espinheiral danado, isso aqui estraga o couro do gado, mas o solo é muito fértil. Mas vem a semelhança de fisionomia, né? Folhas pequenas, espinhos e cactos, muito parecido com caatinga. E um pessoal de São Paulo descobriu que é só fazer um elevadozinho para transitar e uma gramínea exótica e dá até engorda. E tem umas plantas horríveis que abrem à noite e que são endêmicas do Chaco. Quer dizer, é o único pedaço de Chaco que entra no Brasil. E como limite norte, seria muito interessante nós manter isso até para pesquisa. Muitos conhecem Aristolochus, né? Isso é uma Aristolochiaceae diferente, olha o fruto. Né? As Aristolochus são os cipó-milome, também de utilização medicinal. Muitas leguminosas, né? Quase sempre folhas pequenas. E esse é o famoso quebracho, de onde se tirava tanino para botas do exército antes da guerra. E esse nome vem do espanhol hacha, machado, então quebra hacha, tão duro que é. Um elemento também do chaco úmido é o carandazal, e nós temos no estado grandes carandazais, são palmares, né, desde menos densos, savânicos, até uma floresta monodominante. E aqui, esses branquinhos são concreções de carbonato de cálcio. Isso está em cima de sal ou em cima de calcário. É praticamente a mesma área em diferentes momentos. Né? Na seca, no início das chuvas e na cheia. Né? Esta árvore, ela tende a ser associada a esses montículos, que o pessoal chama de cupinzeiro, murundum, mas eu, depois do 20º, eu cansei e não achei cupins, só formigas. E é a mesma espécie de ipê amarelo comum no Cerrado. Então, provavelmente seja uma população geneticamente diferente. E isso aqui sempre foi, pela fisionomia, foi mapeado como Cerrado. No último mapeamento, nós decidimos que, em função das espécies que tem junto, e em função da terra preta, é uma argila chamada vertissolo, que racha quando seca e sobe quando está encharcada. Nós decidimos que isso também devia ser chaco. E essa expressão seleção de fortes é a que vale para as plantas do Pantanal. Isso também foi mapeado como cerrado, mas são campos com uma espécie de Mammalpigiaceae. Isso aqui eu já tinha mostrado, já virou quase tudo assim. Se alguém se interessar, esse é o desmatamento do Pantanal, que foi feito no ProBio e está na página da Embrapa Informática na Agropecuária. Bom, às vezes a gente dá a culpa de coisas assim no produtor que está ao lado, mas é a somatória de todos que estão mais acima. E houve época em que foi dado incentivo fiscal para que se tornasse essas áreas produtivas da maneira como se entendia. Né? E aqui vão entrando espécies que não são daqui e vão competindo com as plantas nativas do úmido. Né? Curiosamente, a mesma fotografia. Muitos questionam se fosse soroca é com V ou com B. Aí eu digo, quando é pequeno assim, em forma de V, é fossoroca. Quando é grande, é um poçoroca.
E isso aqui é o início do assoreamento do Rio Paraguai. Quer dizer, areia que está vindo do Mato Grosso, de Goiás, de outros lugares, da Bolívia. E dentro do escritório da mineração, onde está lá que nós trabalhamos pela ecologia, conservação, não sei o quê, tem isso aqui, porque não interessa o que tem em cima, né? Mas são campos com espécies endêmicas, só tem lá. Inclusive uma margarida endêmica, Aspilha grazielli, ela aumenta nas áreas perturbadas. Nós recomendamos para a revegetação. Bom, nem tudo está tão mal, né? Nessas áreas de areias tem bossorocas de 30 metros, mas onde estão vendendo natureza, como na Serra da Boquena, Jardim, Bonito, interessa então manter a vegetação, porque senão suja muito a água e fica dias sem turismo, né? Quer dizer, uma gringa aqui rende muito mais que uma vaca, né? Desculpa a comparação. E aqui são peixes esses escudos, né? Isso vocês vão ter que acreditar. Foi dito, né, que pastagem não causa impacto, mas não é tão drástico. Quer dizer, o que não se deve deixar o gado entrar na água, em alguns lugares vai destruir, mas assim, no geral, as espécies ainda estão lá, né? Mas onde tem intervenção nas encostas e tem erosão, a vereda, né, a maciar, é afogada por areia. Claro que também tem algumas espécies. Aqui um chapéu de couro heróico. Aí você vê aquele mato de chapéu de couro, você pensa, puxa, como está conservado? Não, ele foi um dos que conseguiu mandar o broto de 1 metro mais lá do rizoma. E muitas vezes tem drenagens sutis. Né? Se isso aqui for ao longo de uma cerca, do acero, muitas vezes é difícil de detectar aqui por satélite. Ainda mais se não for entendido que isso é uma APP, uma área de preservação permanente, né? Aqui o buriti ele morre, se fica afogado ele morre. Ele é da água, mas aquelas raízes respiratórias. E aqui tem uma charge. O pior que aconteceu desde que desapareceu esse humedal, essa área úmida, né? Esse seu otimismo inútil. O cara botou uma plaquinha, o sapo botou a plaquinha: devemos restaurar as áreas úmidas. Isso é o que aconteceu no Rio Taquari, no Pantanal. Naquele cerrado de muita areia, né, que primeiro foi plantado arroz, depois pasto, mas o pasto manejado da mesma maneira que se maneja em Minas, São Paulo. E então o rio foi entupido de areia e espraiou toda a água e a vegetação lenhosa morreu. Algumas aqui, essa aqui é aquele cambará boquísia da Amazônia, ainda resistindo um pouco mais. Mas olha, tudo isso aqui eram matos ciliares e aqui eram campos. E numa área de floresta já começa a se ver também dentro da floresta, dado o lençol freático alto. Isso não aparece no satélite, só depois que morreu. Aqui também essa empresa que dizia, eles plantaram pasto e depois de 1 ano morreu. Eu disse: por que vocês deixaram perder o pasto? Deu uma seca. Aí não sabiam que dava seca, quer dizer, vem de outro estado e faz... E era o que eu tinha que dizer. Obrigado.